Bom dia a todos. Estou recebendo o deputado Elmar Nascimento, relator da MP da capitalização da Eletrobras na Câmara dos Deputados, e esse diálogo se estabeleceu mesmo antes da MP vir ao Senado Federal. Nós já estávamos dialogando com relação a esse texto. E nesse momento esse diálogo se intensifica, porque nós vamos apresentar o nosso relatório nesta quarta-feira, quando temos na pauta esse como primeiro item. Então, vou fazer uma fala aqui preliminar de como é que estão as tratativas e, na sequência, o relator, deputado Elmar, também poderá falar aos senhores e às senhoras. Nesse momento, como eu antecipei já na semana passada, o esforço é em ouvir o conjunto dos senadores, colher as suas sugestões, as suas emendas, para formar um relatório que represente aí um ponto mínimo de convergência. Obviamente que nós temos a compreensão de que numa matéria como essa você não tem a unanimidade, mas o nosso relatório leva em consideração o conjunto das sugestões apresentadas pelos senadores e senadoras, ouvindo o setor elétrico, ouvindo a agência reguladora, ouvindo o Ministério de Minas e Energia, Economia, para produzir um relatório que tenha a compreensão do conjunto dos atores do sistema elétrico. E o nosso relatório será produzido levando em consideração dois aspectos mais relevantes: a volta do protagonismo da Eletrobras com capacidade real de investimento, e outro aspecto muito relevante, que é o foco no consumidor, na redução de tarifa, na modicidade tarifária, de maneira muito especial, essa política voltada para o consumidor cativo, tanto residencial como comercial. Esses dois focos têm sido ponto de atenção desse relator e também das iniciativas de muitos senadores da República. Esse esforço já esteve presente no relatório do deputado Elmar Nascimento na Câmara dos Deputados, e no Senado Federal a gente trilha nessa mesma direção: construir um relatório que devolva à Eletrobras o protagonismo que ela sempre teve, mas com a capacidade real de investimento. E, como consequência dessa nova modelagem, redução de tarifa, modicidade tarifária, sem impacto para cima na conta de luz do consumidor. Pelo contrário, o foco aqui é reduzir a tarifa de energia. Não vou, nesse momento, declinar aqui especificamente sobre as emendas que estão sendo acolhidas, apenas dizer aos senhores e às senhoras que o nosso relatório será apresentado amanhã, levando-se em consideração um conjunto de propostas de emendas apresentadas pelos senadores. Queremos aprovar a matéria no Senado Federal a tempo de voltar à Câmara dos Deputados com as inovações introduzidas no Senado Federal, para que a Câmara possa deliberar sobre essas modificações todas. Quero registrar que, desde o primeiro momento, as conversas com o deputado Elmar foram absolutamente transparentes, numa relação de construção dentro de um consenso mínimo. Obviamente que tem pontos que são apresentados no Senado Federal que não será objeto de consenso mesmo dentro do Senado Federal. Aquilo que não for possível construir pela via do consenso mínimo, da convergência mínima, será objeto de destaque e votação no plenário do Senado Federal. Mas no relatório que estou apresentando, estou em diálogo permanente com o relator Elmar Nascimento, para que, no âmbito da Câmara dos Deputados, ele tenha condição de fazer a apreciação dessas inovações, já tendo conhecimento prévio de todas as tratativas que está sendo feita no âmbito do Senado Federal. Faço esse registro e me coloco à disposição dos senhores e das senhoras na sequência. Bom dia a todos. Desde quando eu fui escolhido relator da MP 1031 na Câmara dos Deputados,
coloquei de que o meu relatório, muito menos fruto do meu entendimento pessoal, seria do que a gente conseguisse construir a partir do diálogo com os líderes partidários que teriam a responsabilidade de aprovar o relatório junto ao plenário. E foi diante dessa construção que nós conseguimos aprovar um relatório com 313 votos na Câmara dos Deputados, votos, inclusive de PEC, quórum mínimo de PEC, que é 308. E tudo isso foi muito voltado para o que disse o senador Marcos Rogério há pouco, visando o retorno de capacidade de investimento da Petrobras, da Eletrobras. Nós estamos vivendo aí a maior crise hídrica dos últimos tempos. O governo está aí na iminência de mandar uma medida provisória que impõe, inclusive, algum racionamento por conta de evitar a possibilidade de apagão. E, ao retomar essa capacidade de investimento, a gente assegurasse que tudo isso fosse na linha de ter redução de tarifa para o consumidor cativo. O senhor João, dona Maria, essas foram as premissas que foram votadas na Câmara dos Deputados. E por isso nós fizemos algumas modificações no texto. Todas essas modificações, antes da gente votar, inclusive, na Câmara dos Deputados, nós já vínhamos conversando com o presidente do Senado Federal, com o senador Davi, com o senador Marcos Rogério, que estavam entre um dos dois para serem designados na relatoria. A sintonia de amizade que nós sempre tivemos, o mesmo alinhamento de pensamento e até convergência de sermos do mesmo partido facilitou esse diálogo. Quero dizer que todas as modificações que estão sendo sugeridas no âmbito do Senado Federal vão justamente ao encontro dessas premissas que nós discutimos na Câmara dos Deputados. E a nossa tendência é sempre ratificar a todas elas. São contribuições importantes que o Senado Federal está oferecendo e a gente tem que entender que no sistema bicameral há que haver esse entendimento. Até porque, enquanto a Câmara dos Deputados representa a população brasileira como um todo, e eu coloco o senador, aqui, além de defender o interesse da população, tem que ter a defesa dos interesses da federação, dos interesses dos estados. E tem várias questões que precisam ser pontuadas com relação a isso. Tenho convicção que todas as contribuições que estão sendo sugeridas e serão majoritariamente acatadas no Senado virão nessa direção, são boas e, se Deus quiser, eles daqui até amanhã devem estar votando para, em seguida, no dia seguinte, a gente possa ratificar e oferecer aquele que é o primeiro projeto de uma agenda econômica. Nós estamos vivendo um momento muito difícil de necessidade de recuperação da retomada do crescimento econômico do nosso país. Temos votado todas as medidas sanitárias com excelência com relação ao combate à Covid e a contribuição que precisa ser dada nesse instante também é dessa agenda de retomada do crescimento econômico, votando não só essa medida provisória da Eletrobras, que é importantíssima, mas a reforma administrativa que está vindo aí, a reforma tributária, enfim, é trabalhar para que o Congresso dê a contribuição à população brasileira. Foi espalhado muito fake news aí de que Câmara dos Deputados e Senado Federal não se entenderia, uma busca de supremacia de uma casa com relação à outra. Não há absolutamente disso. Nós temos a obrigação de dialogar e colocar os superiores interesses da população brasileira acima de tudo. E é isso que estamos fazendo, com muito diálogo, internamente agora, nesse instante, no Senado Federal, mas sempre com uma discussão bastante próxima conosco, para que a gente arredonde um texto que seja exatamente o que pensa o Congresso Nacional como um todo. Algum questionamento? Bom dia, líderes. Senador Marcos, eu queria entender como que o senhor vai garantir para os seus colegas que vão ter que votar esse texto amanhã que as mudanças que o senhor aceitar no seu texto vão ser aprovadas na Câmara, já que os deputados, como o deputado Elmar, já aprovaram o texto do deputado Elmar e eles vão ter a prerrogativa de só reaprovar esse mesmo texto. Como que o senhor vai convencer os seus colegas daqui de que essas mudanças todas não vão ser em vão? Bem, como disse anteriormente, esse diálogo franco, honesto, está acontecendo desde o início, quando a matéria ainda estava na Câmara dos Deputados. O deputado Elmar vinha num diálogo muito
franco, muito aberto, tanto comigo na condição de senador da República, quanto com o senador Davi Alcolumbre, o próprio presidente do Senado Federal, para sinalizar ao Senado o que estava se desenhando no âmbito da Câmara dos Deputados. E a matéria foi aperfeiçoada com uma série de inovações, vem ao Senado Federal, a lógica do nosso relatório segue como base aquilo que foi feito no âmbito da Câmara dos Deputados. Não há, por parte desse relator, qualquer predisposição para uma ruptura ao papel legítimo da Câmara dos Deputados e levando-se em consideração as inovações que estão sendo apresentadas, as sugestões que estão sendo apresentadas pelo conjunto dos senadores e senadoras. São duas casas legislativas. O sistema é bicameral. É preciso que haja aqui diálogo, entendimento, convergência entre essas duas casas. A Câmara tem o papel legítimo de apresentar as suas propostas e terem elas aprovadas. Cabe ao Senado Federal, nesse momento, fazer o seu juízo de valor, levando em consideração aquilo que a Câmara apresentou, ratificando ou modificando aquilo que considerar absolutamente importante. Um ponto ou outro pode ser que haja uma modificação, mas a espinha dorsal daquilo que a Câmara dos Deputados aprovou, a tendência deste relator é manter no seu relatório. E, da mesma forma, aquilo que o Senado Federal está construindo a partir da colaboração do conjunto dos senadores e senadoras, eu tenho dialogado muito com o deputado Elmar, dentro dessa linha de entendimento. Não há, obviamente, no âmbito das duas casas, garantia absoluta de um texto rígido, até porque quando você submete a outra casa é justamente para ter um segundo olhar sobre aquilo que foi objeto de deliberação numa das casas. Mas isso não significa desconsiderar o que a Câmara fez, não significa lá na frente a Câmara desconsiderar o que o Senado da República fez. Dentro do que foi construído até agora, o que eu posso adiantar é que há um entendimento sendo construído. Na espinha dorsal, no núcleo central da proposta que vem da Câmara dos Deputados, como senador, como relator da matéria, não há aqui a intenção de fazer modificação que represente qualquer ruptura com os pontos acrescidos pela Câmara dos Deputados. Apenas situações pontuais com as quais estou dialogando com o deputado Elmar Nascimento, justamente sobre o que é a modificação, qual é o impacto dela dentro desse diálogo, dentro desse entendimento. Portanto, não vejo nenhuma dificuldade em apreciar o texto que veio da Câmara, como também não vejo dificuldade da Câmara apreciar aquilo que o Senado Federal irá, após a votação amanhã, sendo aprovada a matéria, submeter à Câmara. Esse entendimento está sendo construído. Não há, de parte a parte, qualquer movimento de exclusividade. Ninguém vai ter a paternidade dessa medida provisória como sendo sua, como exclusividade sua. Nem a Câmara dos Deputados, nem o Senado Federal e nem o governo. É no conjunto das iniciativas, é no conjunto das contribuições que nós vamos construir um texto que represente o melhor para o Brasil e para os brasileiros. Uma Eletrobras capitalizada, com condições de voltar a ocupar um papel de protagonismo nacional no campo dos investimentos e, ao mesmo tempo, garantindo ao consumidor brasileiro uma energia cada vez mais barata. Senador, o senhor comentou aí que há basicamente entendimento, mas alguns pontos pontuais podem ser quais? O senhor poderia comentar quais? Obviamente que numa matéria como essa você tem divergência, você tem aí setores do Senado, como aconteceu na Câmara dos Deputados também, que por uma questão ideológica, por uma questão histórica, contra qualquer movimento de capitalização, de privatização. Então, eu não tenho a pretensão de ter no âmbito do Senado Federal a unanimidade dos senadores, porque você tem senadores que historicamente têm posição contrária a esse movimento de capitalização ou de privatização. Então, a esses cabe respeitar a sua ideologia, o seu ponto de vista, mas essa é uma agenda do governo, é uma agenda do país e que cabe ao Senado Federal, de forma majoritária, dar o seu parecer, dar o seu aval para essa política que está na linha, dentro dessa agenda econômica que o deputado Elmar Nascimento mencionou. Então, tem grupos dentro do Senado, como teve na Câmara, que quer a rejeição da medida provisória. Cabe aos senadores, na sua maioria, reafirmar aqui o compromisso que tem com essa agenda
econômica importante para o Brasil. Não significa que, como relator, eu não acolha, né, sugestões, mesmo daqueles que têm posição contrária à medida provisória. Eu acho que é no conjunto, né, das ideias, das concepções, que a gente encontra justamente o texto de equilíbrio, o texto que represente o melhor modelo para esse processo de capitalização. Ok, gente? Senador, tem muitos senadores reclamando sobre a jabutis nesse texto, de coisas que não seriam diretamente ligadas à capitalização ou à própria Eletrobras. Pô, como que o senhor encara isso? O senhor já conversou com eles, vai manter, vai mudar? Como que o senhor está encarando isso? O próprio texto da MP que foi enviado pelo governo já previu um acréscimo pela sensibilidade da tramitação de uma matéria dessa no Congresso. Você podia ter uma MP que dissesse simplesmente, artigo 1º, fica autorizado a União Federal a se desfazer do controle acionário da Eletrobras. Quando ela vem criando o Fundo de Revitalização de São Francisco, o Fundo de Revitalização de Furnas, o Fundo de Expansão da Energia Elétrica da Amazônia Legal, já é uma forma de interferir na tramitação, atendendo a demandas locais e sinalizando uma política nova para o setor. A própria MP que está chegando agora, depois já revela a necessidade de intervenção de algumas coisas. Eu me reservo aqui a gente não colocar adiante por conta do diálogo que ainda está tendo interno no Senado Federal, mas eu conversei bastante com o senador Marcos Rogério agora, e essas intervenções que estão sendo sugeridas pelos senadores são absolutamente produtivas e que vai no sentido, inclusive, de uma maior ingerência do Senado Federal no setor elétrico, que é importantíssimo para esse instante, para que o Poder Legislativo possa participar. E o porquê disso agora? Porque nós só estamos sendo chamados a participar desse debate por conta da necessidade de autorização legislativa para se proceder à descapitalização. Senão, nós não estaríamos sendo chamados. E é importante que haja uma intervenção ainda maior, porque não foi feita na Câmara, e nós vamos ratificar o que o Senado fizer, para que o Senado Federal esteja mais presente no planejamento do setor elétrico, para evitar o que está acontecendo hoje, fruto de decisões do passado. Portanto, é claro que a gente reserva no direito de não antecipar, as discussões estão sendo todas elas positivas, por tudo que o senador Marcos Rogério me falou há pouco, quase que a totalidade das emendas que estão sendo sugeridas pelos senadores devem ser aproveitadas tanto aqui quanto ratificadas na Câmara, porque vão no sentido de contribuir e de defender o interesse da população brasileira. É isso, acho que numa matéria como essa, né, você tem um núcleo central que é a capitalização da Eletrobras, mas como mencionou o deputado Elmar, o próprio governo traz no seu texto inicial situações acessórias que são necessárias. Então, o conjunto das emendas apresentadas, tanto pelos deputados federais quanto pelos senadores, eu não posso, de maneira antecipada, tê-los como jabutis. Esse é um termo pejorativo que vem sendo atribuído, não só nessa matéria, mas em outras também, sempre se usa isso, né, muitas das vezes como mecanismo, como retórica, para afastar o mérito, né, da mudança legislativa. Então, esse não é o momento da gente fazer aqui o julgamento do que fica, do que sai, né? Como disse anteriormente, todas as propostas estão na mesa, mas nesse momento num campo de afunilamento, né, quanto àquilo que nós vamos aproveitar no texto, aquilo que não será aproveitado em razão da ausência de pertinência, mas enfim, o nosso relatório será um relatório que levará em consideração essa ideia de convergência e diálogo franco com a Câmara dos Deputados. Nós estamos perto da conclusão do nosso relatório. Amanhã teremos aí a sua apresentação dentro do prazo regimental para que os senadores possam fazer o debate, né, aqueles que quiserem apresentar destaque, apresentar e no plenário enfrentar a matéria. Senador, deputado, a minha pergunta é, essa MP vence já no dia 22, com as alterações que virão daqui do Senado e voltarão para a Câmara, vai dar tempo de analisar sem que a MP perca a validade? A Câmara já está de acordo, os líderes já estão sendo notificados das alterações, como é que está esse diálogo em relação ao tempo da MP? Está na pauta do Senado de amanhã, então a ideia é votar nesta quarta-feira e imediatamente já encaminhar à Câmara dos Deputados. A gente está conversando com o presidente Arthur Lira, sendo enviado amanhã pelo Senado Federal, a gente pode votar, inclusive, na quinta-feira. Obrigada. Okay.
Ok, gente? Dentro do horário da sessão normal, respeitando aquelas 2 horas antes da sessão. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, gente.